Bem, primeiramente, boa noite para todos e, de acordo com o ensinamento do Buda Dharma ou o ensinamento de Buda, o que comumente nós chamamos de budismo, um dos ensinamentos básicos que nós temos no budismo, independente se a pessoa, o indivíduo, ela tem estabelecido na sua mente o conceito ou não de reencarnação, se ela acredita ou não em vidas passadas ou em vidas futuras, esse conceito básico do budismo que eu vou dizer, ele independe até de a pessoa acreditar nisso, porque ele atua nesse exato momento, que é o que se chama de karma, né? O tibetano chama de lei. Então, karma, às vezes tem um entendimento não muito claro do que é karma. Karma, nada mais, nada menos, a palavra em si, literalmente, quer dizer atividade, ação. Isso não denota que ela é boa ou que ela é ruim. Geralmente, a ideia que nós temos de karma no Ocidente, que foi propagada de uma certa forma, é que karma é alguma coisa negativa. Mas se colocar assim de uma forma, pegar essa palavra karma, atividade, e dar uma melhorada no sentido de mais entendimento do que ela quer dizer, pode vir dizer que ela é causas e condições, causa e efeito. Então, se hoje, agora, nós estamos aqui reunidos nesse momento para poder falar, ouvir, buscando alguma coisa de entendimento, alguma coisa a mais, isso é uma condição que é resultado de uma causa. Cada um tem a sua própria causa e suas próprias condições. E todos juntos nós temos o chamado de causas e condições coletivas. Então, se estamos aqui agora, porque de alguma forma nós semeamos causas para isso. Causas mentais, causas com a nossa palavra, causas com nossas ações físicas, né? Para podermos vir até aqui, conhecer através de alguma coisa e estar nesse momento. E indo um pouco mais dentro da visão do Buda Dharma, costuma-se dizer que nós estamos aqui reunidos hoje. Isso quer dizer que nós nunca nos encontramos antes. Isso quer dizer que nós já devemos ter nos encontrado em algum tempo da nossa existência. De acordo com o Buda Dharma, nossa mente, ela nunca morre. E nossa mente também nunca nasceu. Porque para poder morrer, tem que haver nascimento. E se nascer, tem que morrer. Então, essa mente nossa é eternamente. E ela vem se manifestando de acordo com as nossas perspectivas de nós mesmos, nossas visões a respeito de nós mesmos, e as visões que nós temos em relação aos outros, ela vem se manifestando de diferentes modos, né? E de acordo com os ensinamentos do Buda Shakyamuni, a gente pode ter nascido de várias formas diferentes. Ou, mesmo sendo humanos, quem pode dizer que em vidas passadas um aqui não for pai do outro, não mãe do outro, tio do outro, casado com o outro, né? Inimigo do outro, né? Grandes amigos. Mas de uma forma é certa, se estamos aqui reunidos hoje, é porque houve causas para isso, passadas para isso. Houve um karma que amadureceu agora, que teve condições e ele veio a se tornar realidade, fruto, para podermos estarmos juntos agora. E já que temos pessoas reunidas que se dispuseram a poder ouvir alguma coisa, não que quem vos fala seja grande coisa para falar, mas
O que a gente tenta é só passar aquilo que se ouve, ou que foi ensinado. Que foi ensinado por Buda Shakyamuni e que foi ensinado por aqueles que ouviram de Buda Shakyamuni e aqueles que ouviram daqueles que ouviram de Buda Shakyamuni, e assim numa linhagem ininterrupta, sucessiva, desde que o Buda ensinou, e com isso as pessoas que muito depois seguiram os ensinamentos de Buda e treinaram em cima daqueles ensinamentos, praticaram e também se realizaram. E daí também elas puderam perceber, gerar sabedoria e enriquecer muito mais ainda aqueles ensinamentos básicos que o Buda deu. Então nós temos grandes mestres dentro da tradição, desde os primórdios do budismo, né? A gente tem um dos grandes, que a maioria das pessoas já ouviram falar, que é Nagarjuna, e outros, tanto de várias tradições, tanto indianos, como chineses, japoneses, coreanos, tibetanos, que ouviram ensinamentos, meditaram, contemplaram, analisaram os ensinamentos e depois colocaram em prática e obtiveram fruto disso. E o que nós vamos tentar um pouco mostrar e falar hoje, de acordo com a perspectiva do budismo, é sobre uma coisa, uma emoção que é comum, né, a todos nós. E que ela é aquela emoção que literalmente nos tira do sério. Literalmente nos tira do eixo. Ou, por assim dizer, nós chegamos a ela por falta de estar no eixo. Ou ela surge porque nós estamos fora do centro, que é a raiva, que é o ódio, que é essa ira. A princípio, nós devemos observar que tem uma coisa que às vezes podemos não associar, mas que é a mesma coisa que raiva, que é a chamada aversão. Na verdade, de acordo com o Dharma, com o budismo, raiva e aversão são duas faces da mesma moeda. A energia é a mesma, as atitudes são as mesmas, só que a raiva ela é explosiva, quente. A aversão é para dentro e é fria. Mas elas são a mesma emoção, que surgem de maneira diferente, de acordo com o estado que as coisas se apresentam na nossa frente. O Buda, ele ensinou que esse nosso estado de confusão, por que estado de confusão? Mas eu não sou confuso. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sou assim, eu sou tal pessoa, eu conheço isso, aquilo. Mas o que o Buda quis dizer de confusão não é saber a sua identidade ou o que você gosta. É saber por que isso surge, de onde isso surge. E se você procurar por você mesmo, quem é você, onde está você? O que isso que dá vazão a todo esse eu sei que sou eu? Quem mesmo pergunta, quem está perguntando quem sei que sou eu? Ou procura ver quem é ele mesmo? Aí surge a confusão. E confusão no sentido de que nós estamos sempre em altos e baixos, de uma hora gostando de uma coisa, outra hora desgostando. Um tempo nós estamos apoiando um partido político, né? Outra hora a gente muda de partido político, muda de ideologia. Uma hora a gente afirma que eu gosto de jiló, que eu não gosto. Né?
depois eu posso passar a gostar de Giló. Confusão no sentido de não saber como que as coisas acontecem, por que que as coisas acontecem, como que eu sou, por que que eu sou. Por que a felicidade surge a felicidade? Por que a felicidade vai? Por que está tudo bem comigo uma hora, porque na outra hora as coisas não estão boas? E por que ainda? Por que que eu sofro por isso? Né? Por que que eu fico feliz com as coisas e por que que tem coisas que não me deixam feliz, que me fazem ficar triste? Ou às vezes me fazem sofrer? Aí a gente pensa, porque aquilo que me faz sofrer é ruim. Me faz sofrer é ruim. Mas se observar bem, tem pessoas que gostam daquilo que você não gosta, que não fazem ela sofrer. Elas ficam bem com aquilo que você não gosta. E por que as coisas são assim? Então, primeiramente, o Buda, que ele deu vários níveis de ensinamento, deu vários ensinamentos sobre o que como as coisas são, ele deu níveis de ensinamento diferentes para cada tipo de percepção mental dos seres que estavam a ouvi-lo, recebendo ensinamentos. Então, ele falou que, basicamente, nós sofremos, ou nós estamos em confusão, porque nós, primeiramente, temos uma ideia de uma eu existo, de uma existência. Não querendo saber se você existe, que você não existe, mas falar, eu existo. Nós, quando acordamos de manhã, ou qualquer outra coisa, de um desmaio, eu não sei porque eu nunca desmaiei, mas você acorda de anestesia, você não está perguntando, eu existo, corpo físico, nome, mas ele sabe que você está existindo. Seguindo um passo muito rápido, se existe um eu, existe um outro, porque não pode existir um eu sem um outro. Quando a gente acorda e toma noção de eu, automaticamente surge tudo na nossa frente. Porque como é que vai existir um eu sem um outro? Como é que vai surgir um eu se ele não tem um ponto de referência para dizer que ele é eu? E aí começa a surgir o que se chama de dualidade. Eu e o outro. Existe eu aqui. A gente pensa, dentro de nosso corpo, desse corpo existe um eu, e esse corpo também, a gente às vezes se confunde, é eu também. E existe um mundo lá fora, fora desse nosso eu. E o mundo fora desse nosso eu, ele é uma grande movimento de várias coisas conjuntas, que vão e que vêm, se ajuntam, se dissipam, é como se fossem nuvens no céu. O céu está limpo, surgem nuvens, fazem uma forma, ela desaparece e o céu fica azul de novo. E nós, quando nós temos a ideia de eu e outro, quando surge essa dualidade, a segunda coisa que surge é eu gosto ou eu não gosto. Né? Eu gosto ou não gosto do outro. E daí surge as ações. Se eu gosto, eu tento me afastar. Se eu gosto, eu tento me apoderar, me aproximar daquilo que eu gosto, obter aquilo que eu gosto. Se eu não gosto, eu tento me afastar. Né? Aí que tem apego e aversão. Aí onde surge o ódio nisso tudo, a raiva nisso tudo? A raiva vai surgir quando eu quero alguma coisa que eu gostei e vem uma outra situação e me impede de obter aquilo que eu quero. Eu quero ter uma casa. Eu comprei um terreno.
e eu vou construir, tem tudo numa casa. Quando acontece qualquer coisa que me impeça de obter, de realizar aquilo que eu quero, me surge raiva. Depois, aversão já é a mesma coisa, porque já está a raiva embutido, porque você quer se afastar. Se aquilo que você não gosta, você não se afasta, você sofre, você fica irado por não se afastar. Você age violentamente, quer afastar aquilo de qualquer maneira. Então, o Buda classificou, depois dessas emoções, surgem outras emoções. Surgem as ações com relação a essas emoções, e essas ações vão gerar depois o quê? Reações, que é o velho e conhecido karma. De acordo com as suas ações com relação a esse perceber essas emoções, teremos depois as condições, as reações àquele tipo de ação. O Buda, ele falou que nós temos 5 dessas aflições mentais, ou emoções aflitivas, ou como eles chamam em sânscrito de kleshas, né? O Nyingma tibetano, tem vários nomes, mas são coisas que perturbam a nossa mente, que nos fazem nos envolver, que nos envolvem nesse mundo de confusão. Ele indicou dessas 5, que a primeira de tudo é a chamada ignorância. O não conhecimento. Essa ignorância que faz surgir o quê? A dualidade, o eu, a ideia do eu. Depois da ignorância, surge o apego. Por quê? Porque se tem eu e outro, você se identifica com a ideia de eu. Você se apega à sua identidade. Você, quando tem aversão, quer fugir, você se apega a proteger o seu eu, que você gosta. Quando você vê e gosta, você quer obter, você quer sustentar, dar prazer àquele eu que você disse que é. Então, primeiro surge o apego. Quando acontecem obstáculos nesses dois, surge a raiva. Depois da raiva surge o orgulho e depois surge a inveja. Essas são 5 emoções básicas. Todas elas. Então nós temos as 5 emoções: ignorância, apego, raiva, orgulho e inveja. E basicamente nós temos 3 raízes, que é ignorância, apego e raiva. Nós temos uma que é o fundamento de tudo, que é a ignorância. Porque sem ignorância não vai surgir raiva, não vai surgir apego, não vai surgir orgulho nem inveja. Então, a gente tem 2 tipos de ignorância. Tem uma que é chamada mixada, né? Misturada, que é a ignorância que está dentro do apego e do ódio, da raiva. A raiva, sem ter ignorância, enfraquece. Sem ter o não saber, enfraquece. E tem a ignorância que é em si mesmo, ela é aquela não saber, a pura ignorância, que faz surgir todo esse ciclo, e assim vai. E falando desses 5 venenos mentais, a raiva é, por se dizer, a mais destrutiva. Ela é aquela que perturba a mente do indivíduo, que traz mais situações negativas, mais fortes e mais imediatas. Você pode tirar momentos de prazer e até um pouco de felicidade ocasional, convencional, dos outros venenos. Mas em nenhuma hora, momento, você consegue tirar felicidade, prazer de raiva, da sensação de raiva, da emoção de raiva. Ela não gera, ela não tem nenhuma base ou alimento ou substância que possa gerar um pouco de felicidade. A raiva é totalmente negativa e destrutiva. Quando se tem apego, se gera felicidade momentânea,
temporária, né? Quando se tem orgulho, pode ter prazer de ter orgulho. Porque o seu orgulho só vem quando acontece o quê? Quando o indivíduo é alguma coisa. Ninguém se sente orgulhoso por perder alguma coisa. Mas o orgulho sempre vem do ganho de ser alguma coisa. Inveja também. Mas com certeza, raiva, 100%, ela gera infelicidade. Ela gera destruição. E por que nós sentimos raiva? Nós sentimos raivas porque nós somos impedidos de completar, satisfazer aquilo que nós gostamos, que é nós mesmos. Toda vez que atravessa no nosso caminho qualquer situação, nós geramos raiva. Isso quando nós não temos compreensão de como as coisas são. Raiva é destrutiva de qualquer forma, não importa como a pessoa pense. E por que isso acontece? Quando nós temos um excesso de apego, excesso de fixação, ideologia em cima de qualquer coisa, quanto mais apego, quanto mais fixação em cima de qualquer situação, de qualquer coisa, mais propensa é vir uma raiva mais forte. Quando nós somos impedidos por alguma coisa externa. Seja isso ideologicamente, seja isso na nossa vida diária, seja isso no nosso relacionamento, ela invade qualquer coisa. A raiva tem essa particularidade de destruir qualquer coisa. Destruir a nossa estabilidade, destruir a nossa clareza mental, destruir o nosso bem-estar, não é? E como pensar em lidar com a raiva? Aí já dissemos, nós já falamos de como que é raiva, quanto que a raiva é destrutiva e como é que lidar com isso. Primeira coisa, o indivíduo ele tem que querer, ele tem que reconhecer que a raiva é destrutiva, que a raiva faz mal a ele. Quando eu falo raiva, não quero dizer que todo mundo seja aqui raivoso. Mas raiva, ela tem vários níveis. Tem desde aquela raiva que explode e tem aquela raiva que a pessoa engole seco, não é? Quanto mais se apega a uma situação, é mais propenso que ela seja mais forte. Quanto mais você tem tranquilidade com uma situação, a raiva vai surgindo mais como aquele mal-estar de não poder fazer aquilo que gosta. E se nós começarmos a agir com o mesmo resposta para qualquer ação, essa raiva começa a crescer. Se a gente não tomar ciência, e em certa hora a gente explode. Porque, em geral, nós somos ensinados no nosso convivência que aquilo do bateu, levou, não é? Eu acho nesse ponto que o ensinamento de Jesus Cristo é perfeito. Aquele que, quando leva um tapa no rosto, dá o outro da outra face. Não é? Porque nós estamos pensando sempre no mundo que nós temos que retaliar. Nisso não pode ficar barato. É injustiça. Entra uma ideia, um conceito de justiça que leva o indivíduo a reagir no mesmo nível em que ele foi ofendido. A pessoa tem que pagar. Ela não pode passar impune. Ora, tudo bem. Dentro de uma visão de lei, de sociedade, existe a impunidade e não impunidade. Mas dentro da vida de todos os indivíduos, dentro do nosso mundo onde vivemos, ele não passa incólume. Porque a ação sempre tem reação.
E isso não tem só reação de eu bato na pessoa e depois alguém vem me bater, não. Tem uma reação pior. Eu bato na pessoa, eu gosto de bater. Eu me dei bem, não aconteceu nada comigo. Eu bato em outra e não aconteceu nada comigo. E assim eu vou pegando o hábito de bater. Eu vou passando uma pessoa cada vez mais agressiva, abusiva, não é? Arrogante, e vou aumentando mais isso aí, porque eu fico sem resposta. Acontece que já esse ato de achar fácil que é bater e querer bater mais e começar a isso já é resultado. Isso já é resultado da primeira causa. E a pessoa não está impune. Por quê? Ela está levando a mente dela, levando o estado emocional dela para cada vez numa situação mais, como se diz, mais confusa, que vai gerar mais sofrimento para ela. Quanto mais a pessoa fica difícil para lidar, quanto mais a pessoa gera esse tipo de atitude, menos pessoas vão ficando em volta dela. Ela vai perdendo, não é? O campo de amizade, as pessoas passam a ter medo, ela vai ficando sozinha, e nisso ela vai ficando mais irracível, não é? Qualquer coisinha fica pior. Chega uma hora que a pessoa fica tão com raiva, ou tão responsiva a essas emoções, que ela ataca a própria vida. Qualquer extremo dessas emoções, o ato último é quando a pessoa ataca a própria vida, que seria um ato terrível. É claro que entre isso ainda existe matar mãe, matar pai, não é? Mas o desesperar total, o sublime da confusão de qualquer dessas venenos mentais é quando a pessoa começa a atingir a ela mesma. Quando a pessoa começa a maltratar, a ferir a ela mesma. Por quê? Isso denota que essa emoção ficou tão forte que ela passou a ter raiva, aversão, dificuldade com ela mesma, porque não houve mais campo. Tomou a mente, encheu a mente. Então, primeiramente, o que nós temos que tentar fazer? Reconhecer a raiva. É claro que tudo isso é palavras e não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Como é que nós vamos poder lidar com a nossa raiva no meio da raiva, no meio de uma explosão de raiva? Aí a pessoa chega aquela pessoa do lado, aquele amiguinho zen, né, budista, aí fala assim: não, olha para sua mente, gera compaixão, o ser está sofrendo. E o cara vai querer saber disso na hora que está com raiva? Não vai. Se não houver um treinamento antes, não vai. Na hora da raiva, tem uma música que diz isso. Não sei o que faz alguma coisa. Acho que é da Maria Bethânia, não é? Na hora da raiva faz alguma coisa que eu não sei o que é. Mas como poder trabalhar com isso? Já que na hora que estamos lidando com as pessoas, nós não temos esse tempo ativo, nós podemos antes, em horas que nós primeiro temos que reconhecer. Raiva está me atrapalhando. Raiva me faz sofrer. Raiva só me leva a mais sofrer. Não traz benefício para mim, nem para os outros. De modo nenhum. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar melhorar essa raiva. Tenho que tentar levar de um jeito que eu vou conseguindo um pouco enfraquecendo essas atitudes. Ou melhor, que mesmo que eu tenha que tomar uma decisão ativa e um pouco forte, mas que isso não nasça de raiva. Que a emoção da raiva não venha a ser a diretriz ou como fala, a guia, né? O guia desses meus atos. Que os meus atos, que talvez sejam um pouco duros ou de correção, mas que eles nasçam de sabedoria e de percepção que aquilo deve ser feito daquela forma, da maior clareza, entendendo como a situação está acontecendo naquele momento. Mas não que
essas atitudes, às vezes, um pouco de fortes, elas não nasçam apenas de ímpeto raivoso. Como fazer isso, então? A melhor forma é você, no momento da maior paz possível, tranquilidade, olha, estou numa bem, treinar pensando como seria se eu tivesse raiva agora. Aí você escolhe uma coisa que você mais gosta, que você tem mais apegado. Ou um objeto, ou uma ideologia, qualquer coisa. E pense que você foi impedida, você foi alguém usurpou. Por exemplo, quando quem pensa muito em direitos, vou dar uma ideia, não sei se tem advogados aqui, alguém é advogado, mas geralmente quem é advogado tem essa coisa muito de lei, né, na diretriz da vida, do que é certo, do que é errado, do que não pode, do que não pode, do que é correto. Ou, mesmo não sendo advogado, tem pessoas que têm um modo de pensar de preceito do que é bom e o que não é, como as coisas deveriam ser. Aí você pega aquele seu preceito mais querido, né, e viola ele mentalmente. Faça com que alguém viole esse seu preceito mais querido, que você acha que é abusivo, e vê como essa raiva acontece. E observa essa raiva acontecer. E tenta treinar em como você responderia a tal pessoa, a tal situação nesse momento. E vai treinando como seria isso. Vai tentando amenizar a sua resposta em relação a esse ataque. Vai tendo mais o que se chama no budismo de uma das perfeições transcendentais, ou paramitas, que são 6. A fórmula de lidar com a raiva nada mais é do que paciência. Paciência é a coisa que se deu com raiva. É claro que você pode ter um entendimento de tudo, as coisas são, mas se você não tiver paciência para lidar com as situações exteriores, elas com certeza vão te sobrepujar e a raiva vai vir. Quanto mais o indivíduo experimenta o resultado de agir com menos agressão a estímulos externos, com certeza ele vai ficar mais satisfeito com aquilo. Ele vai querer treinar mais daquilo. Por quê? É menos tempo que você perde com dor no peito, é menos tempo que você perde com pressão alta, em menos tempo que você deixa de aproveitar as coisas boas que acontecem. Relacionamentos, tudo. Então, enquanto nós estamos sempre sujeitos à raiva. Por quê? Porque no nosso modo de vida humano, nosso reino humano, de existência como humanos, nós temos uma emoção dessas 5 que ela é constante. As outras surgem. A ignorância é constante. A ignorância básica, pura, ela é constante. Essa é a causadora de tudo. Ela é raiz, ela é a base de tudo. Ela está em todas. Ela está no apego, está na raiva, está no orgulho, está na inveja. Ela é misturada com isso. Mas nós temos, dessas outras 4, nós temos uma que é constante, que é o apego. Por isso que quando o Buda falou que a causa, né, do sofrimento, ou o modo de acabar com o sofrimento, era acabando com apego e desejo. A causa do sofrimento era o apego e desejo. Por quê? Porque nós estamos sempre apegados. Nós estamos sempre desejando alguma coisa. Isso é constante. Nós apegamos a muitas coisas e, principalmente, basicamente, nós apegamos a nós mesmos. Nós pegamos a identidade. Nós, que eu falo nós, não é a coisa de eu me amo, eu quero, né? Mas é pegar a identidade de um eu, de existência. Eu sou assim
eu gosto disso, e automaticamente, depois que eu sou isso, eu formei, eu tenho esse nome, eu tenho essa forma, tá? Eu tenho essas sensações, e eu tenho essas formações mentais, né? Ou essas ideias que eu criei em cima disso, que foi a consciência que criou, eu tenho que proteger isso. Isso não pode se fazer porque isso é minha identidade. Né? Se eu deixar isso desaparecer, eu vou perder a minha existência. Então, para manter a minha existência com nome, forma, eu sou assim, eu gosto disso, eu quero isso é dessa forma, eu tenho que proteger. Se eu deixar isso à vontade, isso desmancha. Se eu não pensar em meu nome, em minha forma, não pensar nas minhas sensações, meus sentimentos, não der bola para as coisas que surgem na minha mente, as formações mentais, os conceitos mentais, acabou o eu. Só que o eu, quando ele fala assim, o ego, né, esse eu, ele é muito esperto. Ele é uma coisa que não existe, não existindo, ele usa certo artifício para manter a ilusão de existir. Né? Ele em si, intrinsecamente, ele não existe. Ele é apenas uma ilusão. Ele tem que manter, essa ilusão tem que trabalhar de uma forma que ele acredite, o eu externo que não está assim pensando nisso, acredite que ele existe, que existe um eu. Então, a gente se apega a essa identidade de eu. Porque se a gente não se apega à identidade de eu, esse nosso eu, ele desaparece. Então, o apego, ele é constante. O desejo é constante. Quando você perguntar para um budista, por que a gente morre? Aí o budista vai falar, porque nós nascemos. Aí, por que a gente nasce? Aí fala, porque nós desejamos nascer. A gente não desejasse nascer, não nasceria. Desejo no sentido, não, aí o desejo, cai um desejo, quando eu falo desejo, é de todos os níveis. É desejo de vir a existir, a ser alguma coisa, e de acordo com o budismo tibetano, a mente que está para nascer, ela é atraída ao nascimento pela união do futuro pai e mãe. A própria relação sexual do pai e mãe atrai aquela mente que já é predominantemente emotiva em relação ao desejo. E uma particularidade interessante que diz que o indivíduo que vai nascer homem, ele se sente atraído pela mãe e tem um protótipo repulsa com o pai. Tem uma coisa que eu ainda não assimilei legal. O que é essa ignorância? O que é ignorância? Por exemplo, você sabe como é que faz isso aqui? Como é que faz? Tem um molde, coloca o material dentro. Você sabe fazer? Não. Você é ignorante em relação ao que sabe fazer isso aqui. Isso é uma ignorância de saber, conceitual, não é? Relativa. Eu não sei quantas pessoas que moram lá na Iugoslávia. Eu não sei quem foi campeão de basquete de 1972. Eu não sei de quantos átomos é formado uma molécula tal. Eu não sei por que a árvore cresce. Eu não sei... A minha filha falando comigo, a Lara, quando era mais nova, eu achava que quando mandava fax, o papel passava por dentro do fio e chegava do outro lado. Né? Para um índio, televisão, que nunca viu... Para mim, fax é uma coisa que até hoje é surpreendente. Né? Você faz o que quiser no papel, ele vai sair do outro lado. Mesma coisa. Né? E se você não soubesse... A gente não sabe como funciona a televisão direitinho, mas sabe que transmissão, então isso vai clareando a mente. O que é ignorância? Mais sutil. Quando o Buda falou... O Buda, quando ele deu o primeiro ensinamento dele, ele falou sobre a não existência de um eu. Que nós somos ignorantes pensando que existe um eu. Uma identidade.
Ele falou, pega, acha, me aponta um eu. Quem é você? Me aponta você. Aí ele escreveu que esse eu, ou identidade que você diz que você é, nada mais é do que 5 coisas que trabalham junto. Chamamos de 5 skandhas, ou 5 agregados. Que é uma consciência, que existe, nome, forma, sensação e conceitos mentais. Certo? Então, se você perguntar quem que é Tatá, Altair, Dias, de não sei de quê, é apenas um nome. É você? Não é. Aí pega a forma, seu corpo. É você? Não é? Porque se você cortar o braço, jogar o braço para lá, você está lá e você está aqui? Quando alguém morre, alguém diz, poxa, ele está lá? Não está. Ele fala, está o corpo do defunto. Ninguém nunca aponta um defunto falando que é o dívido que está lá. Né? A forma não é você. Depois, a sensação não é você. A sensação que eu digo é assim, os contatos de sensação. O que você sente em relação às coisas. Né? Depois, as ideias, as formações mentais que surgem, né, dessa percepção da forma, pela consciência, da ideia do nome, dos sentimentos, ela também não é você. Ela é apenas uma coisa que surgiu pela observação dos outros. Aí você pega a consciência. Aí dissolveu esses 5, que é a consciência, não tem mais você, identidade, não existe mais Altair, não existe mais Tatá. Cadê você? Então, Buda diz que ignorância é não saber que você é apenas 5 coisas que estão, de um certo momento, sabe, trabalhando juntas e que depois se dissolvem. Mas isso ele ensinou no primeiro nível de ensinamento, que é o chamado de a primeiro nível de não existência do eu. Aí ele ensinou depois, no segundo nível de ensinamentos, que é chamado da segunda roda do Dharma, ele ensinou sobre a não existência dos fenômenos, das coisas externas. Que a flor não existe. Por que a flor não existe? Porque isso aqui nada mais é do que um monte de pétalas que tem uma sementinha no meio, que tem um cabinho, mais uma florzinha, aí que você dá o nome de flor. Mas se você desmanchar tudo aqui, tirar isso aqui não é flor. Não é? Se você pegar uma folhinha daqui, isso aqui é o quê? É uma pétala, que não sei como é que se chama essa flor. Uma pétala. Aí isso é uma pétala, isso tem um nome, isso tem uma atribuição para isso. Aí você pega, isso é pétala? Não é. Isso é metade de uma pétala. Então a pétala, para existir, ela precisa ter algumas coisas. Então ele diz que também nada do que está em volta, nossa, existe realmente. Então quando nós não sabemos que isso daqui é pura vacuidade, isso é ignorância. Aí vem um outro nível. Porque existe essa mente, consciência que percebe isso. Não é? Ele estava percebendo isso, ele tinha uma consciência que percebe, que deu vazão para isso tudo. Certo? Mas se você pegar essa mesma mente que percebe tudo, sem pensar que existe um nome, de uma forma, essa coisa, essa consciência, essa conscienciosidade, essa coisa que está assim acesa, se você olhar para dentro dela, você não vai achar nada. Procurar essa consciência, essa mente, você não vai ver nada. Pode ser denominado de eu superior? Como? Eu superior seria também essa mente? Não, porque essa mente, ela não seria superior, porque se você olhar procurar ela, você não vai achar também. Ela não tem propriedade nenhuma. Só tem consciência de existir. Essa consciência de existir faz parte do ego. Faz parte do ego que pensa, não, que é o próprio ego, que eu existo. Mas na verdade ele nunca veio existir. Sim, ele não é, ele está. Ele não existe, é ilusão.
Quando você pega e desmembra, cadê ele? Não está ali. É como se eu pego uma flor. Você não pode, relativamente ele existe. Existem duas realidades nisso, relativa e absoluta. Relativamente é tudo que se interage com interdependência. Existe, todas as coisas são interdependentes. Todas dependem uma da outra. Nada é isolado. Não é? Para uma flor existir, não tem que haver só pétala, isso, nem haver como é que chama? As moléculas, né? Células, né? Não tem que haver as células, nem átomo. Mas tem que haver alguém que perceba elas. Como é que, se eu não estiver percebendo essas flores, como é que eu posso dizer que as flores existir? Certo? Então, a não percepção dessa consciência, né, é que significa ignorância. A não realização de que essa identidade, tem a identidade grosseira, que é da que eu, identidade que eu sou, e aquela sutil, essa é muito mais sutil. Isso, a percepção que essa sutil também, ela é uma manifestação confusa da sua real natureza, que é iluminada. Então, isso é ignorância. Isso é ignorância básica. Isso é ignorância que chama ignorância coemergente. Ela, quando surge um instante de consciência, você vê uma coisa, olha para cá, e surge tudo na sua frente, surge ignorantemente, e surge o eu, outro. Mesmo que você não pense, eu gosto disso, eu sou tal pessoa, mas existe uma identificação de existir algum eu. E tudo surge. Então, porque já nasce, na que surge a consciência, a ignorância já surge junto. Ao contrário do que eu estou falando de divindades, quando surge fenômenos para a divindade, para essa mente desperta, depois só no Buda, ela não surge ignorância, ela surge sabedoria. Ela percebe todas as coisas como elas são. Então nós temos a sabedoria, que é a realidade de todas as coisas. Nós temos a sabedoria que percebe todas as coisas. Nós temos a sabedoria que percebe tudo como um só, como as coisas são, a sua natureza. Nós temos a sabedoria discriminativa, que percebe, apesar de todas as coisas serem todos a mesma natureza, saber a natureza de todas as coisas, como as coisas são real, ela ainda consegue olhar cada coisa em seu particular, de como ela se manifesta. É a sabedoria discriminativa. Tem a sabedoria do espelho, que é a sabedoria que reflete, que mostra todas as coisas como elas são, sem mudar nada. As coisas são como são. O sino, ele é o que ele é, independente do que eu diga o que ele é. A flor, ela vai ser o que ela é, independente do que eu diga o que ela é. Certo? Tem a sabedoria que realiza tudo, que tudo é realizadora. Então, quando há uma manifestação dessa, quando nós estamos dormindo, nós vamos deitar, aí dormimos, é um processo que é o mesmo processo que acontece na morte, em que nossos elementos vão se dissolvendo, elemento terra, água, fogo, ar, espaço se dissolvem. Há também uma dissolução desses elementos, mas nós não morremos, é claro. Nossa mente, cada vez que dissolve um elemento, uma base, uma situação, nossos pensamentos conceituais eles vão se dissolvendo. Você para de pensar, você não mais pensa em sua casa, está dormindo, você não pensa no teto da sua casa, você não pensa no seu corpo, você não pensa nem no seu nome, nem o que você é. Quando a gente vai sumindo tudo, a sua mente vai deixando os conceitos de lado. Todo o conceito de sensação, nome, forma, vai deixando, fica só a consciência que vai coisa. Como a gente não percebe, a gente não passa, quando a gente vai descendo mais profundamente, todos os conceitos vão se dissolvendo e você vai ficando com a sua mente no estado mais puro, o básico, de onde tudo surgiu. Entendeu? Só que aí a gente não percebe, a gente cai no plano profundo, a gente não vê como que é a nossa mente no estado básico. Porque nós não temos o hábito de observar, ou a mente não realizou, observou esse estado puro dela. O que a gente faz em meditação é justamente isso. Ir treinando para poder observar essa nossa mente, o estado básico da mente, a natureza da mente, ou como diz em Mahamudra, a mente no seu estado natural, sem nenhum
construção, sem nenhuma fabricação, sem nenhum conceito, sem nenhum quê azul, sem nada. No estado do sono, a gente ainda sonha. Esse sonho, ele seria... Esse sonho, depois do estado de zerou a sua consciência, ela, por ser ativa, sua mente não apaga, não é destruída. Ela apenas começa a se manifestar de novo. Só que ela vai se manifestar no sonho com os hábitos que ela tinha de acordada. Memória. Ou hábitos que ficam impressos profundamente em um aspecto da mente que chama de alaya vijnana, ou mente a depósito. Depois, no budismo, eles filosoficamente classificam isso, a mente de vários níveis diferentes, vários tipos de mente para a mesma mente. Então, quando você sonha, nada mais você está manifestando aquele estado puro, só que você, engraçado que o sonho, quando você lida com aqui, você tem sensação, você tem olfato, paladar, visão, audição. Quando você sonha, você tem isso tudo, mas você não tem experiência direta com o objeto. Aqui nós temos experiência direta com o objeto, não é? A gente pode sentir, posso ver, posso cheirar, ouvir o som. Mas lá surge objetos na nossa mente e nós não temos nenhuma experiência sensitiva com eles. Pode ter sensitiva de memória. Mas isso é uma memória que você tem guardada. Então, por isso que os sonhos são confusos. Muitas coisas se misturam com sonho, que o cérebro tenta pegar essas informações, ou a mente, e juntar numa coisa que não seja caótica, mais ou menos plausível. Só que você não tem o espaço, não tem a sensação que chama-se das outras 5 consciências do sentido. A raiva é uma emoção primária. Isso. Os animais sentem raiva, nós sentimos raiva. Digamos que os animais, de acordo com os ensinamentos que o Buda deu, a nossa mente, de acordo com a nossa emoção, com a nossa realização, nosso perceber de nós, dela própria e do mundo externo, ela pode manifestar em diversos níveis de existência. Então nós temos a nossa existência humana, que é apego e desejo. Então nós temos mais 2 níveis melhores em relação a conceitos, melhor no sentido assim, relativamente melhores, que é o reino que eles chamam de semideuses ou asuras. Depois tem o reino dos deuses, ou Deva, né? O reino dos deuses, em que é muito melhor. Então, esses 3 níveis são os níveis de experiências mentais que têm mais alegria, que não tem tanto sofrimento, que você vive com um estado de mental melhor. Mas também diz que tem 3 níveis de estados mentais que são de inferiores a esses 3, que existe sofrimento, muito sofrimento. A experiência de felicidade não é tanta, a experiência de alegria, de conforto não é tanto. É só a experiência de infortúnio. Certo? Então, eles classificam para cada um desses estados mentais um tipo de emoção que predomina. Por exemplo, de baixo para cima, no reino dos deuses, predomina o orgulho. O que leva o indivíduo, ou leva qualquer mente a renascer, ou obter esse estado de experiência, é qualquer ação que ele faça, meritória de ajuda, de generosidade, mas que esteja imbuída ou maculada com orgulho, com sentido, eu estou ajudando. Generosidade que está imbuída de orgulho, a pessoa, através do karma, recebe ou não, ou tem as causas, as reações, o resultado desse karma, que é uma experiência boa, mas por causa de estar com orgulho lá dentro, ela entra num estado mental de muito orgulho. Tem todo um estado de felicidade sensorial, mas a mente está cheia de orgulho. Depois do reino dos deuses, você tem os semideuses, em que a tônica emotiva é a inveja. Um daqueles signos é a inveja. Depois desses 3 reinos superiores, nós temos o reino dos humanos, esse estado de viver como humano, em que a tônica é o apego e o desejo. O apego e o desejo. E depois nós temos os 3 existências inferiores, estados de mentais inferiores, começando do de mais baixo
para o mais alto. Do pior para talvez o relativamente melhor, dentro dos piores. Então, o mais básico é o reino dos infernais, que a tônica é a raiva. O indivíduo só tem raiva ou aversão. Depois tem o reino que chama de fantasmas famintos, ou seres que são insatisfeitos, que é também o apego e desejo, é o mesmo do nosso, só que é numa proporção muito grande, uma ganância muito grande, em que nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Não é inveja, não, é insatisfação mesmo. Nós temos uma satisfação, nós queremos desejo, mas esse reino é uma satisfação imensa. Aí depois nós temos a ignorância, que é o reino dos animais, que é chamado de ignorância ou apatia. São muito apáticos. Quando a gente fala animais, dentro do budismo, a gente não fala só de cachorro, de cavalo não, de boi não. A gente fala de todos os animais. E animais existem uma quantidade que incalculável. Isso que existe, a gente fala aqui, dos pequenos animais, tipo moluscos, insetos, assim, existem 200 milhões, se não me engano, para cada ser humano. Não sei se é isso. Mas a paciência vai dar com a raiva. Então ele diz no começo que mesmo se nós já praticamos generosidade, praticamos moral, ética, porque essas 6 ações perfeitas são generosidade, né, paciência, moral e ética, perseverança, esforço, meditação e sabedoria. Mesmo que nós só praticarmos essas outras, se nós não se nós não praticarmos paciência, a raiva vai vir à tona. E quando a raiva vir à tona, ela vai destruir todas as outras ações. A raiva vai ter capacidade de destruir a nossa generosidade. A raiva vai ter capacidade de destruir a nossa moral e ética. Moral e ética no sentido de fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que deve ser feito e não fazer aquilo que não deve ser feito. Ela vai destruir o nosso esforço, ela vai destruir a nossa meditação e destruir a nossa sabedoria. As outras não são assim, mas a raiva, você vê como é que ela é destruidora, como ela consegue fazer isso. Então diz que mesmo que tenha acumulado muita generosidade de tudo isso tudo pode ser destruído num instante pela raiva. E nós temos, para classificar a paciência, nós temos 3 tipos de paciência. Como lidar com a paciência? Né? Como usar a paciência para poder não fazer gerar raiva. Lidar com a raiva. Primeira coisa é paciência de se sentindo mais confortável ou não respondendo ou mais fácil em relação ao que os outros, quando nos atinge, como se diz, as ações negativas dos outros ou aos venenos dos outros. Tendo paciência em ter um sentimento mais fácil, mais tranquilo em relação aos danos que os outros nos causam. Tentar fazer com que não tenha resposta imediata. Pensando por quê? Pensando que todo momento de raiva pode destruir tudo que a gente tenha construído. Outra coisa, quando nós respondemos com raiva para a pessoa, porque ela está errada ou cortou o nosso barato de alguma forma, simplesmente nós vamos estar entrando na mesma sintonia que ela, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Não vai ter diferença. Nós vamos estar fazendo a mesma atitude, né? Usando a mesma emoção que nos destruiu, que tirou o nosso prazer. Nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Então, sim? Eu posso entender, então, que, na verdade, o que impede a gente de ter paciência
em primeiro lugar, ignorância, em segundo lugar, falta de compaixão? Isso. Porque se você não compreende... Vamos chegar lá. Essa paciência. Como ter essa paciência com os outros? Né? Você tem que pensar, aí vem aqui fala que cada qualificação. Primeiro tem que pensar que aqueles que te fazem mal, aqueles que te causam algum dano, eles não têm liberdade. Por que não têm liberdade? Porque a pessoa que está totalmente voltada a te ferir, a te causar dano, ela está presa na emoção mental, naquela situação, que ela não consegue deixar de fazer aquilo. Se ela não conseguir fazer aquilo, ela não tem liberdade. Ela não tem aquilo de poder, eu posso parar, eu não vou fazer aquilo. Ela está totalmente no impulso da situação. Então, primeira coisa, ela não tem liberdade nenhuma, ela está sem escolha. Se escolha por quê? Porque ela está dentro de um processo mental de confusão, de emoção, de karma, né? De fazendo aquilo que ela está presa àquilo. Não adianta você ir lá e fazer assim, ó, acorda, e ela não vai acordar. Então, quer ver a pessoa? Essa pessoa ela não tem liberdade. E quanto mais a pessoa age dessa forma com raiva, ela está mais presa àquelas emoções, aquele hábito de responder, de maltratar os outros. Então ela não tem liberdade. Outra coisa que acontece é que você tem que investigar que esse mal, que você está sendo atingido ou atingida, que essa falta é por causa do seu negativo karma também. Por causa do seu karma negativo. Se alguém veio e destruiu ou te bateu, ou alguma assim, coisa assim, é porque foi um negativo karma seu também. Em vidas passadas, você com certeza pode ter magoado muitas pessoas, pode ter ferido muitas pessoas. Não só, vamos botar só no reino humano, só as pessoas humanas, mas automaticamente nós estamos ferindo, infligindo sofrimento físico, mental, a vários seres. Nós já fizemos isso em vida, nessa nossa vida, como se contar as vidas passadas, então isso é incontável. E se isso acontecer, nós estamos agora sendo vítimas de um ataque de alguém, é porque também é nosso karma. Porque nós acumulamos condições na vida passada, ou causa na vida passada, para que isso acontecesse. Porque nós já devemos ter feito muito mal a muita gente. O texto do livro, na verdade, do Testamento diz: previamente eu devo ter causado um mal similar para outros seres. Assim, é certo para esse mal, esse mal ou essa coisa que me machuca, essa coisa ter retornado. Porque eu já infringi isso a muitas pessoas. Né? Que isso tem retornado, que para mim um dia foi a causa de eu estar maltratando outras pessoas. É claro que na hora da raiva ninguém pensa isso, mas nós temos que ter um tempo para pensar sobre isso. Que as coisas que eu sofro, com certeza, já infringi a muita gente, várias situações. Já deixei muita gente nervoso, já deixei muita gente sem emprego, já devo ter mandado gente muito embora do emprego, já devo ter batido gente, já devo ter matado muitas pessoas. Quando eu falo só de uma, não falo só de outros seres. Já devo ter ferido. Aí tem aquelas 10 ações, né? Corpo, fala e mente. 10 ações negativas. Visões errôneas, 3 da mente, visão errônea. Por exemplo, você matar achando e sacrificar sofrimento achando que isso é causa de felicidade. Né? Qualquer coisa assim. Para mim, acredito que pensar que sacrificando seres, dando para alguns espíritos, alguma coisa assim, causando mal a seres, nesse sentido, sacrificando seres, fazendo sofrer, isso pensar que é causa de felicidade, isso é uma visão confusa.
errôneo. Sacrifício de animais, coisa assim, É. desses altares, coisa assim. Se você está dando sacrifício à vida de um animal, sacrificando, sofrendo, fazendo o animal sofrer para poder trazer felicidade, felicidade e realização. Aí pensar que isso realmente é uma visão errônea. A própria eutanásia também poderia se classificar como visão errônea nesse caso? Digamos que se você... É uma coisa meio difícil de eutanásia, porque a eutanásia não depende da própria pessoa em si. Não é? A eutanásia é feita por outros. Não é? E é tudo muito de acordo com o karma. Por que a pessoa está na situação de estar ali em coma, qualquer coisa assim? Né? Mas não acredito que a eutanásia caia nessa coisa de visão errônea. Caso no sentido de não saber corretamente como as coisas são, como a gente faz toda hora, qualquer coisa sem saber. Visão errônea é quando você pensa que é alguma coisa que traz sofrimento, traz felicidade para a pessoa. E essa ação de suscitar um mal em alguém e receber esse mal, seria essa ação que a gente tem de criar uma raiva em alguém, Sim. fazer alguma coisa errada Machucar alguém, né? e receber isso de volta. Isso. Isso seria a causa principal da maioria das nossas enfermidades físicas? Com certeza. Também. Inclusive, de acordo com, por exemplo, diz que eu falei de uma ação só, dessas ações não virtuosas, mas tem uma que é a inveja. Quem é muito invejoso nasce feio. Né? Feio. É engraçado. Tem umas correlações muito engraçadas. Você cultiva inveja, uma hora você acaba, em vidas futuras, você não tem mais uma aparência de beleza. Sofreu por causa da inveja. Isso. Então, dessas 10 ações, depois você tem que é a cobiça. Cobiçar. Aí depois você tem aquela que é a inveja, né? Você tem visões errôneas, cobiça e inveja. São as 3 ações não virtuosas com a mente. Aí nós temos, mas essa nós só produzimos mentalmente. Isso gera karma na nossa mente. A gente não atinge o outro com isso. Nós atingimos o outro com isso quando as ações passam a ser de fala e de corpo. Aí de fala nós temos o quê? Nós temos mentir. Minto. Mentir. Mentir. Não, roubar é corpo. Mentir. Você usar palavras que firam as pessoas. Palavras duras que maltratam as pessoas. Né? Aí depois tem palavras, usar a palavra para causar separação. Não, palavras quando se atinge, para causar discórdia. Essa é a terceira. Palavras que causam discórdia é a terceira. E a quarta é fofocar, tagarelar, desperdiçar a palavra. Palavras inúteis. E são as 4 ações da palavra. É que tem mais, né, mano? É que tem mais, né? É que tem mais. Tem 4, né? Tem 4. E depois nós temos 3 do corpo, que é matar, roubar e má conduta sexual. Essa má conduta sexual aí, outro dia eu vi um repórter abordando o Dalai Lama com relação a o que seria isso. Má conduta sexual, em geral, de uma forma geral, bem básica, é uma conduta sexual que traz sofrimento para você e para outro. Que gera sofrimento para você e para o outro. Porque você pode pensar também que aqui ter tantas mulheres é má conduta sexual. Ou mulher tem tantos homens, mas você vai em países que é normal. Não fere ninguém, não faz ninguém sofrer. É parte de cultura. Não é? O homem pode ter uma mulher em casa, ainda ter um monte de concubina que não traz nenhum tipo de reação na outra pessoa. A pessoa não sofre com isso, não tem nenhuma reação da outra pessoa. É apenas um ato inócuo. Entendeu? Mas todo tipo de ação ligada ao sexo que cause sofrimento, injúria, isso é má conduta sexual.
Infidelidade, 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 adultério, desde que, como disse, desde que isso cause sofrimento ao outro. Porque nós vivemos numa cultura em que é monogâmico, não é? É casal. Mas nesse caso, por exemplo, o adultério, quando ele não é descoberto, a pessoa de repente não toma conhecimento disso. Mas isso gera o que você falou, karma? Isso gera no sentido porque isso gera uma impressão mental na própria mente daquele quem fez. Ele vive no ambiente que o adultério tem que ser escondido, em que aquilo não pode ser público e que ele já foi até criado com aquela coisa que aquilo está errado, né? E ele começa a hábito na mente com aquilo, e aquilo vai levando a coisas piores, piores e piores. Então ele mesmo cria uma situação de sofrimento para ele futura. De certa forma, a autoconsciência de não fazer aos outros o que não gostaria que os outros não fizessem. Exatamente. Que não causa sofrimento a ninguém. Eu estava lendo no livro do Bocage Rinpoche, que fala sobre a morte, que ele falou que o suicídio é considerado uma coisa muito mais grave do que matar outra pessoa. Sim. É sim. E matar com requintes de crueldade é pior do que matar rapidamente. O karma, o karma, ele tem um entremeado de coisas que a gente diz que só os bodhisattvas, quem é quase Buda, que consegue entender todos os meandros do karma, em todos os seus níveis. Para uma ação ser completa, ação do palar, qualquer karma ser completo, ele tem que ter 4 estágios, né? 3. Você tem que pensar, tem que arquitetar, querer fazer aquilo, tem que fazer a ação, tem que, né, ir para a ação para fazer. A ação tem que ser realizada. No caso de matar, você tem que pensar, ter vontade de matar a pessoa. Eu quero matar aquele sujeito. Quero matar aquela pessoa. E planejar, e vou matar ele, e ir para matar, for na intenção. E quando você tenta matar, você puxa o revólver, você vai a faca, você fez a ação com o corpo. De matar. Aí tem que haver o resultado, ele tem que morrer. Certo? E o pior para ser a realização total do karma, o karma que te leva diretamente para os mais níveis inferiores, completo, 100% do karma 100%. Você tem que ficar satisfeito por ter matado. Tem que gerar satisfação em você matar. Entendeu? Nós estamos sempre gerando karma a todo momento. Nós matamos seres a todo momento, né? Quando a gente está viajando de carro, quando a gente está limpando a casa, tudo. Mas se 100% é quando há esses 4 atitudes, esses 4 aspectos. Se não há os 4 aspectos, existe karma, mas não, eles são de acordo com a quantidade de aspectos que está envolvido nisso e como esses aspectos são envolvidos. Karma não deixa, porque nós vivemos no mundo relativo. Nós vivemos de mundo de ação e reação. Karma nada mais que ação e reação. O outro modo de paciência é investigar que esse mal que a pessoa te faz, ou esse sofrer, essa injúria, é culpa do seu próprio corpo. Aí eu falei, por que é culpa do seu corpo? Porque se eu não tivesse um corpo, né, a outra pessoa não teria um alvo para poder atingir. Isso é meio loucura pensar nisso. Né? Mas se eu não tivesse uma forma, um corpo, como é que a pessoa ia me atingir? Então, se eu tenho um corpo, se eu, entre aspas, existo, tenho um corpo, olha, é falta também de eu ter um corpo. Enquanto eu estou morto ou alguma coisa assim, ninguém pode me atingir se eu não tiver um corpo. Tem que ter um alvo. Então, investigar que esse mal é culpa do corpo. Sim, mas isso é um nível. Em outro nível, você gerou causas e condições para ter esse... Para nascer, você poderia ter nascido sei lá, um reino dos deuses, que você nunca sente dor de sofrimento. Então, Não existe esse corpo, de acordo com o budismo, dentro desse nível de existência, não existe um corpo que sofre esse tipo de coisa. Em compensação, você pode ter nível do reino dos infernos, que esse sofrimento é constante, é 100% que não para. Você podia ter nascido também o quê? Uma tartaruga com um casco grandão,
que podia bater e não sentia nada. Um elefante levava um tiro e não sente nada. Mas se você nascer um ser humano com esse tipo de corpo e uma certa quantidade de pressão te machuca, é porque foi karma que nós somos sujeitos a certas coisas. Nós temos as liberdades, mas nós estamos sujeitos dentro dessa liberdade a um certo nível, né, de escolha. Então diz que já que a culpa é de ter um corpo por eu receber esse mal, então não tem razão para retaliar. Da mesma forma anteriormente, que já que eu tendo sido atingido por uma pessoa, eu sei que a falta é também do meu karma, não tem motivo para retaliar. Então isso é forma de gerar paciência. A terceira forma é investigar que a falta é a sua própria mente. Que a culpada é a sua própria mente. A culpada de você estar sofrendo, de você sendo atingida pelos venenos dos outros, pelo mal, alguém te machucando, é pela sua mente. Por quê? Se eu não considerasse esse corpo excelente, né, como uma coisa que eu posso facilmente tolerar os outros, né, eu fico achando que esse corpo é frágil, que é inferior. Então, que ele é suscetível para poder ser machucado. Então, eu quero proteger. Desde que pensar que o meu corpo é precioso, desde que eu pensar que o meu corpo é totalmente uma coisa excelente, super proteção para o meu corpo. Isso vem da mente, então é causa da mente. Essa parte pode estar ligada a todos os canais e todos os ventos e todos os canais energéticos que você tem para ter esse tipo de sensação. Sim. De certa forma, porque lembra do que nós falamos que existiam os 5 skandhas? 5 agregados? Mente, nome, forma, sensação e formações mentais. Aí nós temos a consciência, a mente. E essa mente, nós vamos dividir ela, sendo uma só, em 8 aspectos. Ou chama 8 consciências. 5 delas são as consciências dos sentidos, que é tato, visão, paladar, não é? Então, é através da consciência do tato que nós sofremos a sensação. Então, é também karma. Se nós temos um tipo de canal energético dentro do nosso corpo que funciona, porque são os canais que chamam de meridiano, nadis, né? São os canais que percorrem o nosso corpo sutil, que eles que desenvolvem o nosso corpo. Eles são a ligação entre a nossa mente e o nosso corpo físico. Depende do desenvolvimento deles, como desenvolve o nosso corpo. Aí, outra investigação que tem para paciência, como desenvolver paciência, é pensar que a causa é de ambas as pessoas. Entendeu? A culpa é igual sua e da pessoa que está te atingindo. Por quê? Uma pessoa ignorante que faz coisa errada, né? E tem aquela pessoa que é ignorante que se torna nervoso, que é você. A pessoa que é ignorante que te causa mal, que te para aquilo que você gosta, que te fere. E tem você que é ignorante, que sente raiva. Então, a culpa é dos dois. Não há como culpar um só. Então, a pessoa deve meditar sobre isso. Meditar que investigar o benefício que a pessoa recebe em não acumulando essa raiva. Qual é o benefício que você tem de não reagir dessa forma? E depois, que você pode, através de você investigar essa gratidão, adquirir paciência, é que é a paciência que vai te levar a fortalecer todas as outras boas ações que você tem. Que vai te levar a uma ação de sabedoria
No caso, ele vai te levar até uma realização muito melhor. Se você não tiver paciência contigo mesmo, com os outros, com as coisas que acontecem em volta, como você pode desenvolver sabedoria? Como você vai desenvolver uma coisa melhor? Então, ter gratitude com alguém vai te ferir e você pode treinar a paciência. Você pode treinar a sua paciência. Saber como ela é. Aí, esse falei sobre um tipo de paciência, que é a paciência quando as pessoas ferem a gente. O segundo tipo de paciência é a paciência de aceitar sofrimento. Aceitando sofrimento. Aquele anterior foi com relação às pessoas. O segundo é você aceitar as coisas tristes que acontecem na nossa vida. Porque sabendo, e como aceitar isso? Como pensar que coisas tristes, ser paciente com isso? Porque pensar que tudo isso é nada mais do que uma situação que vem e que volta. Que nós não estamos sofrendo agora nesse momento porque nós geramos causa para o sofrimento. Se nós estamos felizes agora, nós geramos causa para a nossa felicidade. Então, ter paciência com o sofrimento nosso mesmo. E o budismo tibetano fala que sofrer, mas sofrer com felicidade, sofrer alegre. Se há uma situação ruim da nossa vida agora, tentar gerar paciência com essa situação. Por quê? Porque isso são situações que surgiram devido a causas e condições que eu estou inserido dentro desse contexto de causas e condições. Eu fui um dos mentores, de alguma forma. É como passar em concurso. Se eu não passei em concurso, porque eu não estudei o suficiente. Não é? Se eu perdi uma batalha ou uma ação porque eu estava devendo alguma coisa. Então, saber como esse mecanismo funciona. Outro tipo de paciência é entender, a paciência no entendimento da natureza de todo o fenômeno. Aí essa já é mais sutil. Como que é paciência para entender a natureza dos fenômenos? Isso tem a ver com sabedoria, que é saber o que é realmente que está por trás de uma flor. É realizar a natureza da flor. É realizar aquilo que eu falei antes, a nossa própria natureza. Ter paciência para olhar e investigar que nós não somos nós. Que nós apontamos agora é alguma coisa que nós temos uma vaga ideia que possamos ser, mas que na verdade nós não somos. É ter paciência de investigar o que nós fomos há 15 anos atrás. Aquele era eu, aquele não era eu, hoje eu sou outro. Então, exige treino. Não adianta nós não vamos gerar paciência para poder combater a raiva apenas tomando uma pílula da grande famosa que deu na época, Prozac. Né? Apenas tomando Prozac para poder desenvolver paciência. Mas você precisa treinar a lidar com as situações. Nós não podemos mudar ou lidar ou mudar todas as coisas que estão acontecendo à nossa frente, ao nosso mundo, nem nós mesmos. Nem o que acontece com nós mesmos, não temos condição de dominar essa situação. Mas nós podemos dominar a situação de como nós encaramos essas coisas, como nós vemos essas coisas. Então, através desse tipo de paciência, desse tipo de atitude, a gente pode desenvolver um antídoto contra a raiva. Eu entendo paciência com as pessoas que nos ferem, paciência com o sofrimento, com o nosso sofrimento, e paciência em investigar como as coisas são em realidade. O que é felicidade? É apenas um ajunto de condições. O que sofrimento é? É um ajunto de condições. O que é o carro que me roubaram? Nunca me roubaram um carro. Mas o que é um carro que me roubaram? É apenas uma situação de condições. É uma roda com motor
Não existe um carro em si. Esse é uma coisa mais, nível mais básico. Se nós começarmos a gerar esse tipo de atitude, mas aí, como fazer para começar a atitude? Nós temos que começar a atitude conosco. Aprender a ser mais gentil com a gente mesmo, aprender a ter compaixão no sentido de pensar que nós estamos numa confusão. Em geral, nós temos um nível de confusão aceitável, né, dentro da nossa sociedade. Né? Todo mundo concorda que essa confusão, que eles não chamam de confusão, isso é o normal, né, dentro de uma normalidade. Quem sobe acima um bocadinho, quem desce pouco, está confuso. Mas de acordo com, se a gente analisarmos bem, nós, mesmo na normalidade, nós estamos confusos. Confuso no sentido porque nós não sabemos como as coisas são. E nós agimos por impulso daquilo que nós julgamos que é certo ou que é errado. Ou como nós vemos as coisas, e sem saber como as coisas são. Tudo isso tem a ver com sabedoria. Quanto mais você gera paciência, antídoto contra a raiva, você incrementa a sua sabedoria. Você dá espaço para a sabedoria surgir. Quanto mais sabedoria surge, mais você entende as coisas, menos raiva acontece. Né? Aí você vai lá no outro, na raiz da raiva, que era o apego. Quanto mais você sabedoria, mais você se tem não é apego, mas a fixação nas coisas. Apegar ideias. Tem gente que, se você falar que isso aqui é vermelho, elas vão te dar um tiro na cabeça para provar que isso aqui é amarelo. Porque elas dizem que isso aqui é amarelo. Se eu for tomar que é vermelho, só de brincadeira, elas podem brigar com você. Porque elas se agarraram tanto a um conceito de nome e de impressão que a consciência da visão, o olho teve de umas ondas que vieram, que ela deu o nome de amarelo, ela julga que isso é uma coisa só. Aí briga por tudo. Então, se você não se fixar em uma coisa, se apegar a um conceito, você é menos mais propenso a não ter raiva. Se você gera paciência, você mina a raiva. Gera sabedoria, você mina o apego. Gera sabedoria, a ignorância vai ficando menos. Menos e menos. Então, quanto tempo tiver para poder pensar um pouquinho e treinar? A gente não vai treinar na hora com a pessoa vindo machucando a gente, com a pessoa dizendo palavras ásperas. Às vezes a pessoa pode não ferir a gente fisicamente, mas com as palavras ferem. Começa a fazer um treino mental. A gente tem uma prática no dentro da nossa tradição, chamado os 6 Dharma de Naropa. A gente chama de umas mais altas práticas dentro do budismo, dentro da nossa tradição, para atingir o estado que a gente chama de Mahamudra, ou grande selo, grande gesto, que é a realização total. E das práticas desse 6 Dharma de Naropa chama de Julo tibetano, ou corpo ilusório. Você começa a trabalhar nesse sentido. Você uma hora pega um espelho, uma foto sua, e começa a injuriar você mesmo, a falar mal de você mesmo, a botar defeitos. Vê que seu nariz é grande, vê que está errado isso aqui, e falar, você tem isso, você tem aquilo outro. Entendeu? Tentando, num ambiente de retiro, isso é feito num ambiente de retiro, você começa a trabalhar isso. Vê os seus defeitos, vê a sua imperfeição, né? Vê que nós somos um corpo que comemos, evacuamos, e depois esse treinamento estende para o parceiro que está no retiro. Ele começa a te dizer na cara todas as coisas que ele vê de errado em você. Entendeu? E passa o tempo todo, né? Quando encontra, aí começa a falar. Para você gerar realmente ver que isso está dizendo para um corpo. Que não é nada, que é você. Aí, mas só que você não trabalha diretamente com
acalmar, ou ver... Você já trabalha diretamente com a natureza das coisas. Ver que o corpo totalmente não existe. Ele está atingindo o quê? Está falando mal de quê? Ele é um autodescobrimento. Calma, que é uma como é que fala? Esfacelamento. Desmoronamento. Você desmorona, você destrói toda uma construção que você fez da sua mente, sabe, de que eu sou isso. Pois é, o ego é isso. É um egocídio. Né? É um egocídio. Isso é uma boa ação. Isso é uma boa ação. O egocídio é uma boa ação. Então, dentro do trabalho do budismo, em si, por causa que o Buda ensinou sobre o ego, era toda a causa, esse eu, a causa de tudo isso, todo o trabalho dentro do Dharma é para poder desmontar, desfacelar, mostrar para esse ego, para esse eu, que ele não existe. Que ele não existe. Ele pensa que ele existe. Ele engana a gente dizendo que existe e nós reforçamos, protegemos uma coisa que não existe, brigamos por uma coisa que não existe, nos sentimos mal por uma coisa que não existe, ficamos com raiva de alguém que diz que nós não existimos, né? Ou que alguém que aponta defeito naquilo que não existe, ou alguém quebra ou não satisfaz os desejos daquilo que não existe. Então, se aquilo não existe, os desejos também não existem. A raiva também não existe. Não é? Nada disso existe. Mas nós vivemos num mundo relativo de aparências, em que as coisas surgem e desaparecem. É como se fosse um filme no cinema. Eu sempre falo isso. Nós somos atores numa peça que não sabemos que somos atores. Nós pensamos que o personagem é real. Nós pensamos que a peça é real. Nós não vemos, nós estamos agindo como se fosse real. O sábio é aquele que entra na peça, atua junto e sabe que está numa peça. A própria palavra personalidade vem da palavra persona, que significa máscara. Pois é, né? Você cria... Mas personalidade é uma coisa engraçada, porque eu tinha personalidade quando eu tinha 10 anos, depois tive quando eu tinha 20, e agora tem outro. E agora eu não sei mais quem eu sou. Né? Eu não sei mais quem eu sou. Porque eu já mudei tanto. Eu agora faço isso, boto o nome. Eu tenho até outra identidade, porque eu tinha uma muito velha identidade mesmo. Eu tinha mudado com número, eu já tenho número novo. Uma outra que eu tinha em Detran. A primeira era em Brasília, agora tem em Detran. Eu não sei nem o número dela, que é muito grande. Né? E a gente, quando chega, a gente apresenta a identidade. E o que acontece com a raiva, com isso no nosso mundo? Por que nós ficamos com raiva? Porque nós chegamos para o mundo, para as pessoas, para tudo, nós apresentamos uma identidade. E se a pessoa falar assim, não aceito, eu não dou a mínima sua identidade, entendeu? Tipo carteirada, né? Da velha história do general do avião, né? Deu a carteirada no avião, né? Não tem nada a ver com isso, com carteirada ou com avião, estou citando o que aconteceu. A identidade. Aí vai aqueles que falam assim, ou entrar no clube, aqui, minha carteirinha, tem uma carteira aqui de eu trabalho em alguma coisa do governo, e eu sou isso. O cara fala assim, isso aqui não vai nada não, todo mundo paga porque você não paga. Pronto. Eu tinha uma pompa, um orgulho, porque eu era um tal funcionário, tinha uma carteira aqui, né, de uma estatal, de uma coisa assim, e o cara me barra a minha identidade, a minha personalidade, né, me magoou. E assim surge a raiva, porque alguém esfacelou, não acreditou na sua identidade. E assim a raiva surge. Por que você ficou com raiva e que isso aconteceu? Porque você tinha uma firme convicção que você é aquilo. Né? Eu sou aquilo. É o apego à identidade, ao apego ao ego. E chega alguém e não aceita a sua carteira, a sua identidade, né? Aí você, não. Ele está querendo dizer que eu não sou isso. Isso que eu tanto prezo, isso que eu custei para poder chegar aqui, custei para conseguir, eu batalhei, passei por provas, suei, eu sou isso. Ele não está dizendo que não aceita essa minha identidade para poder participar daquilo. Ele fere
Ele não dá bola e cruza meu caminho, não tem respeito pela minha identidade. E aí surge raiva. E se a gente não tiver paciência, essas raivas vão surgindo, vão aumentando, e nossa mente vai acabar tão cheia de raiva, que nós vamos começar a olhar para coisas como água e vamos começar a ter raiva de água. Né? Aí a água já não é mais água. Você vai beber água, não vai ter gosto de água gostoso, não vai satisfazer, vai te queimar. Porque as coisas passam a não ter mais ser boas, tudo passa a ser ruim. As cores passam a ser desprazerosas, ruins. Os cheiros não tem mais cheiro bom. Aí a mente fica tão cheia de raiva que ela não pode mais habitar ou conviver com outras personalidades que não tem raiva. Ela passa a ser um pária. Ninguém mais convive com ela, ninguém mais se afasta, ninguém mais a vê. E ela não consegue mais ver e se comunicar com outras pessoas. Aí ela vem renascer no reino dos infernos, onde tem outras mentes que têm uma personalidade de raiva fortíssima, em que vive com raiva um do outro. Pois é. Você definiu bem. É uma veneno que te toma e quer matar os outros. Quanto mais você toma e quanto mais você quer matar os outros, mais você se envenena. Pode escrever essa e botar, não só em para-choque de caminhão, como com livro de autoajuda e qualquer coisa. Essa foi fantástica. Com certeza. E esse karma de estar todos agora reunidos é uma coisa que nós podemos pensar e levar isso para casa, no sentido de pensar como que é o meu relacionamento comigo mesmo. Como que eu lido? Eu tenho paciência comigo. Eu tenho paciência quando eu me machuco. Eu tenho paciência com o meu sofrimento. Eu tenho paciência com a minha falta de atenção. Eu tenho minha paciência com a minha estupidez. Eu tenho paciência com Geralmente a gente nunca se sente impaciente com coisas boas que a gente faz, né? A gente se sente impaciente com as coisas ruins. Eu tenho paciência para lidar com minhas faltas. E começa a treinar paciência. Porque se você não treinar paciência consigo, não melhorar, como é que você treina paciência com o outro? Se não gosta de si mesmo, não vai gostar do outro. Você não vai querer sentir raiva de você mesmo, como é que você não vai querer sentir raiva do outro? Então começa da base. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa chamar, igual eu falei, chamar os amigos todos e começar, me aponta meus defeitos, né? O que você não gosta de mim? Não. Senta e pensa, o que eu fiz de errado? Qual foram as burrices que eu fiz na vida? Né? Aonde que eu enfiei a mão pelos pés? Ou pés pela mão? Né? Porque às vezes você pode enfiar o pé no lugar que era enfiar a mão no lugar que era para enfiar o pé. Então você pensa, o que eu fiz de errado? E em vez de ficar assim, magoando e com raiva das atitudes estúpidas, tipo, né, Lady Murphy, por que eu passei pro lado de lá da pista que tava, e fiquei atrasado? Né? A mente fica muito com raiva de Lady Murphy. Quem está dirigindo, aqui em Petrópolis nem tanto, mas no Rio sim. Né? Penso que em São Paulo é pior. Com da Lady Murphy é isso. Você vai tá numa boa pista, porque aí vê uma brechinha, você entrou para lá, parou, você ficou onde você estava, foi embora. Você, puxa vida, eu estou atrasado. Não é? Começar a treinar paciência com as suas próprias Lady Murphy interiores. Fazendo o quê? Porque eu tenho uma personalidade para preservar. Se eu não tivesse personalidade para preservar, eu não seria afetado. Eu tenho uma mente que pensa nisso. Então eu não seria afetado também, né, se minha mente não segurasse tanto forte nessa personalidade. E daí, tudo fica mais fácil. Generosidade fica generosidade. Generosidade fica sem aquela generosidade que ela fica mais fraca daquele que doa, daquele que recebe e da ação. Sua mente começa a mais treinar o que o budismo chama de ausência das 3 esferas, que é do cara que faz a ação, do objeto da ação e da ação em si próprio. A generosidade fica mais autêntica,
do que eu estou ajudando, dando uma roupa para aquele pobre, e aquele pobre está sendo beneficiado com isso, e existe essa ação. Quando você gera mais paciência, menos apego, mais a ideia de que é sua mente que está fixando em você, essa generosidade fica mais espontânea. E aí passa a ser a agilidade que é a verdadeira ação altruísta, ação perfeita. Assim como moral, como esforço. E eu espero que... Claro, ninguém, quando sai da porta aqui, vai estar um passarinho de doce, né, no outro dia. Mas são palavras que vieram de Buda, ensinamentos que vieram de Buda, mostrando como lidar com a nossa mente confusa, com o estado das coisas, como podemos ajudar a trabalhar essa situação e, se não, pelo menos não termos uma iluminação completa, termos uma situação dentro dessa nosso modo de dia a dia relativo mais tranquilo, mais confortável, sem menos com altos e baixos, sem sofrer tanto. O nosso sofrimento é do tamanho da importância daquilo que nós damos para as coisas. Quanto menos importância nós damos, menos nós sofremos. Então, quanto mais nós apegamos, menos sofremos. Apegamos no sentido assim, não pode levar ao extremo também de querer, não ligo para nada. Isso não quer dizer que você vai parar de criar família, estudar, fazer carreira, trabalhar, não. Mas sabendo que tudo isso é efêmero no sentido que tudo isso são causas e condições. Tudo é interdependente. Tudo é como tudo que junta se separa, tudo que nasce morre. Não é? E assim eu espero que a gente possa depois se encontrar mais vezes. Ouvimos um pouco mais, vamos complementando mais isso. E obrigado a todos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa específica. Eu tenho só uma dúvida que ficou lá atrás, na parte do sonho, que a gente estava falando sobre, né, a diferença do estado de vigília para o estado do sonho. E aí eu não sei, eu fiquei com uma impressão quando você falou sobre o momento em que se adormece e que as energias e os ventos vão se desfazendo, meio que se desconectando desse estado de vigília. Os pensamentos conceituais, eles vão se apagando, os conceitos vão se apagando, a mente para produzir conceitos. Sim. Aí eu fiquei com uma dúvida se existiria um estágio sutil intermediário entre o estado de vigília e o estado de sonho. Eu fiquei com essa dúvida. De sonho ou de dormindo profundamente? Eu não sei explicar a diferença. Existe duas coisas, existe o estado de vigília, existe o estado de sono profundo, aquele que você não está com nada, você não tem consciência de nada. Já viu, antes do sonho vir, existe você desliga a televisão, né? E depois o sonho começa. Esse desligar a televisão é o sono profundo em que fica a consciência básica. Só que você não percebe, não está desperto dentro dessa falta de conceito. A mente desperta, chama de awareness em tibetano, ou está desperta, consciente, sem ter conceitos. Ela está vívida, ou acordada dentro do sono profundo. Consciente dentro do estado de sono. Sabe? Sem botar nome, sem botar endereço, rótulo, sem ter sensação, sem ter formação mental, formando ideias do que é aquilo. Ela é apenas consciente. Isso é o estado natural da mente. Mas por nossa falta de habilidade de nos mantermos nisso, ou de reconhecer isso, isso passa direto. Passa como se fosse um apagão. E a mente começa de novo a se manifestar, porque nada é estático. Tudo surge da mente. Quando você fala em apagão, a imagem pode ser apagão mesmo? É como se fosse se desmaiasse. Perdesse a consciência. Só que para o indivíduo que treina a meditação,
Isso você faz isso dentro de uma dharma chamado de Osal. Existe, claro, a Milan, que é o treino com sonhos, e tem o treino com clara luz. Então, essa parte da luz. Porque nós não treinamos esse estado natural da mente sem conceito, nós estamos acostumados. Nossa mente conceitua um em cima da outra. O pensamento é ser linkado. Vem aqui, pega outro, você olha para cá. Não para. Não para. Acho que se nós tivéssemos descanso de um sono, a gente pirava de uma certa forma. Porque vai em cima do outro. Nós estamos sempre produzindo, fabricando toda hora, atribuindo. Quando eu olho para cá, entendeu? Eu vejo aquela fita lá, entendeu? Eu já tenho informação guardada que numa parte da mente chama de depósito, que aquilo lá é vermelho, aquilo é uma fita que tem um nome, eu já busco essas informações, atualmente já vem automaticamente, eu já estou dizendo que aquela fita é vermelha, eu nunca olho para a fita como só nada. Ele disse que uma meditação de meditação na natureza de todas as coisas é como um bebê entrando num templo, uma criança entrando num templo. Ele olha para tudo sem julgar nada. Ele só vê, como se uma criança entrando num templo. Ele olha para tudo e não é azul, não é amarelo, quem não sabe o nome de amarelo não sabe o nome de azul. Ele não sabe o que é amarelo e o que é azul, não sabe o que é quadrado, não sabe o que é redondo. Ele apenas olha. Ele não sabe se coisa, sabe, né? Então, nós, nesse nosso já eu, outro, gosto, não gosto, nós já guardamos informações, formamos conceitos, e isso fica, a impressão desses conceitos, essas ideias já ficam guardadas, e quando nós vemos outra coisa semelhante, nós já atribuímos ela, né? Nome, tudo, e ela está ali funcionando tudo. Não tem um minuto que nós não estamos descansando disso. O que um dos meus mestres, grandes lamas da nossa cidade falou, chama Tragem Rinpoche, chama de parafernália conceitual. Nós temos um monte de parafernália conceitual que fica atulhando a nossa mente. A gente não tem uma hora que a gente não olha para um objeto e a gente não conceitua em cima dele. Não é? Não tem hora que você olha para alguma coisa, mesmo no pensamento, nós somos no pensamento, está conceituando o pensamento. Eu gosto, é branco, já dá nome, e isso cansa a mente. Mas o nosso estado natural da mente, ele é sem isso. Natural. Só que quando ele surge, o movimento ele surge pelas impressões confusas, daquela ignorância, de não saber. Então ele dá isso de eu, ele, outro, gosto. Quando nós dormimos em sono profundo, todos esses pensamentos conceituais, eles vão se esvanecendo, fica na mente natural. Só que por nós não reconhecermos isso, nós não temos a experiência da natureza da mente como ela é. Nós não vemos isso. Isso passa como em branco ou em preto, como queira. E quando ela ativa de novo pelas impressões mentais que estavam lá, pelo acúmulo, ela desenvolve de novo, porque da onde que nós vamos para a chama de oitava consciência, a consciência que é a base de tudo. Surge tudo de novo e nós conceituamos de forma errada, não surge sabedoria. Ok? Podemos encerrar? A gente vai fazer a dedicação do mérito. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem paciência de ouvir, né? E que isso que nós fizemos aqui hoje, toda essa falar sobre raiva, que nós entendemos, que isso não possa ser só de benefício para nós mesmos, que isso possa vir a se desenvolver mais e nós podemos em um futuro, de alguma forma, aqui e passar todos os méritos dessas boas coisas para todos os seres. Que a gente possa desenvolver essas qualidades de paciência para o benefício dos outros, para que outros também possam alcançar esse mesmo benefício.